Muito bem. Hora de fazer uma meditação, uma reflexão, um balanço desse ano tão aziago para todos nós, habitantes deste planeta, não só brasileiros, mas pessoas do mundo inteiro, com essa pandemia que tem suas idas e vindas, até que surja uma vacina eficiente, eficaz. E eu me proponho, então, a fazer um breve balanço sobre o ano de 2020, sob a ótica dos direitos do consumidor. Não há lá grande coisa a se comemorar, não. Não muitas coisas. Eu não creio las brujas, porque las hay, como dizem os espanhóis. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Disse muito dos anos bissextos. Eu não sou supersticioso, sou católico, sem nenhum fanatismo, mas os sinais dos tempos estão aí. Tá? O ferimento da natureza, respondendo às queimadas, às poluições, todos os tipos de agressão à natureza, e eis que vem à mente os tão temidos 4 cavaleiros do Apocalipse segundo São João. Né? O cavaleiro que dissemina a peste está aí. A fome campeia no mundo inteiro. Aqui no Brasil nós tivemos esse remendo do auxílio emergencial e graças à solidariedade de muitas pessoas nós temos conseguido, pelo menos por hora, né, de certa forma, diminuir a fome que assola toda a população, sobretudo aquelas de menor poder aquisitivo, que era sem poder aquisitivo, porque muitos perderam o emprego, muitas pessoas estão por aí sem ter o que fazer, são 13, o caso 14 milhões de desempregados, e a fome está, bem ou mal, sendo cuidada por esses movimentos solidários e por essa ajuda emergencial do governo, mas que está acabando e agora no final de dezembro se extinguirá. Peste, fome, morte. A morte pela peste, a morte por outros problemas e a guerra do preconceito em todos os sentidos, o preconceito, o fanatismo religioso, fanatismo em outros países, sobretudo no âmbito religioso. Aqui no Brasil, o racismo, tá? E a violência. Então, tudo isso leva a uma verdadeira guerra. Dias melhores, queira Deus que nós tenhamos a partir do ano que vem. Bom, a economia. A economia teve um dos seus piores baques nesse ano de 2020, nós todos assistimos até hoje, assim um leve esboço de recuperação, mas se ameaça novamente o fechamento em face de uma suposta segunda onda, que as pessoas, bom, por um lado não aguentam mais viver esse isolamento, os jovens, e abusam, e vem aí a temida segunda onda, até que sobrevenha a vacina. O fechamento, a economia, recuperação demorada, e tudo isso refletiu, claro, nos direitos e garantias dos consumidores. Eu lembraria aqui, de modo bastante objetivo, a edição da medida provisória 925, de 18 de março de 2020, quando começou o isolamento, o fechamento do comércio, as ruas pareciam uma cidade fantasma, na época, e depois medida provisória essa, que foi convertida na lei 14.010, no dia 10 de junho deste ano de 2020. Bom, quais foram as principais medidas adotadas? Na verdade, alguém teve o bom senso de editar essa medida provisória dentro do governo, e nós tivemos, então, na verdade, a aplicação prática
aquilo que está no Código do Consumidor, no artigo 6º, inciso 5º, que fala da flexibilização de obrigações dos contratos, ou a declaração da sua nulidade, o que não é o mesmo caso, tá? Até porque algumas atividades econômicas foram suspensas, adiadas, etc. Mas, sim, a sua revisão dessas obrigações, porque com a pandemia, com o fechamento de muitas atividades econômicas, os consumidores poderiam ter prejuízos, assim como os fornecedores também, prejuízos. Como, por exemplo, a começar pelo cancelamento de viagens, pessoas que já tinham programado viagens, sobretudo para o exterior, tá? Ou então viagens aéreas, então viagens marítimas, ou dentro aqui do próprio país, viagens de ônibus, reservas de hotéis, de resorts, etc. Como é que se procurou resolver isso? Através do bom senso, isso é, através da negociação. Por exemplo, em termos de passagens aéreas, a possibilidade de se remarcar as viagens que estavam marcadas para este ano e podendo até haver a desistência por parte do consumidor, daquele que adquiriu uma viagem aérea, adquiriu também um pacote que incluía não só a passagem, mas também a hospedagem, e a possibilidade até de ele cancelar ou adiar ou cancelando, para que também as empresas não fossem à falência, a possibilidade de elas devolverem o dinheiro que já tivesse sido adiantado pelos consumidores em até 12 parcelas mensais. Tá? Uma questão de bom senso, questão que está no Código do Consumidor. O direito nada mais é do que a procura da harmonia através do bom senso e da boa-fé, evidentemente. As hospedagens também, hotéis, como eu disse, não só dentro de pacotes turísticos, mas assim, a reserva de hotéis, de pousadas e outros meios de hospedagem também sofreram, evidentemente, com o fechamento, não é? E o cancelamento, óbvio, com a possibilidade de uma renegociação, de uma maneira, sempre é o melhor caminho, a harmonização, está lá no artigo 4º do Código do Consumidor, o equilíbrio, a boa-fé, a renegociação, a se sentar e se conversando com a gente entende. Em matéria de aluguéis também, não só comerciais, aluguéis também particulares, de residências, tá? A possibilidade de renegociar, a suspensão dos aumentos dos aluguéis, ainda que seja por algum tempo, através dos índices. Agora está se discutindo sobre se será continuar o IGPM ou será o IPCA, o reajuste dos aluguéis. Os planos de saúde também acabaram, por exemplo, suspendendo o aumento, sobretudo aqueles que previam um aumento anual, que depois, é claro, será cobrado no próximo ano através de parcelas, tá? Porque senão também os planos de saúde não poderiam aguentar o impacto, principalmente agora com a necessidade cada vez maior do atendimento dos pacientes, tá? Eventos também, congressos, eventos de grande magnitude foram suspensos e se deu então a alternativa de se fazer online, como tem sido feito, né? As escolas tiveram as suas aulas suspensas, os alunos, portanto, tiveram que assistir aulas online, estão até hoje, só algumas escolas aqui abriram. Aí ficou a questão do problema das mensalidades escolares. Será que o ensino à distância é a mesma coisa que o ensino presencial? Então, até algumas pessoas acabaram entrando com algumas ações, mas majoritariamente se entendeu que se há possibilidade dessas aulas online, deve-se manter o vínculo contratual e até que sobrevenha condições melhores, etc. Tá? Mas dois fatos, no que diz respeito sobre da minha ótica como promotor de justiça aposentado, da área criminal também, e a questão da chamada possibilidade de desistência do contrato, os chamados contratos à distância. A questão claro que sempre quando há uma calamidade pública, como foi o caso agora, né, esse terrível vírus, né, sempre surgem aqueles que querem tirar alguma vantagem. E
Uma das primeiras vantagens é através do aumento abusivo de preço. E nós vimos aí o aumento abusivo do botijão de gás, por exemplo, que custava, antes da pandemia, coisa de 75, que eu pagava o botijão lá na minha casinha de praia e tal. Começaram a cobrar 150, 170, até R$200 o botijão de gás. É evidente que isso é um abuso e eu diria que até um crime contra a ordem econômica previsto, né, especificamente pela Lei 12.529, né, as infrações à ordem econômica, e também previsto na velha Lei de Crimes contra a Economia Popular, que é a Lei 1521 de 1951, que fala no abuso em qualquer tipo de contrato de vantagem, principalmente com relação às pessoas mais fragilizadas. Então é crime contra a economia popular esse aumento. Só que o grande problema é como se aferir se o preço é abusivo ou não. Eu tenho um artigo escrito há muito tempo atrás, numa revista de direito, que fala sobre o termômetro dessa questão do preço abusivo. Porque, na verdade, o que a Constituição fala no seu artigo 173 é da punição, não do abuso pelo aumento de preço, porque pode haver 1000 razões para o aumento de preço, mas sim o aumento arbitrário de lucros, que é uma coisa diferente, que já era até punida pelo direito canônico, tá? A usura real, a usura pecuniária, tá? Já eram condenados pelo antigo direito canônico. Então, na verdade, existe um termômetro, sim, existe um termômetro, que é uma equação um tanto quanto complicada, que é a chamada equação Herfindahl, que é aplicada já desde a década de 60, para se saber, de acordo com o aumento evolutivo das condições da produção de bens e serviços, sobre se justifica ou não aquele pulo, às vezes naquela curva do aumento de preço, se há uma justificativa plausível ou se não há essa justificativa plausível. Se não há, é porque aí se pune, então, o aumento arbitrário de lucros. Pela lei de crimes contra a economia popular, esse acima de 25% a margem de lucro pode ser considerada abusiva. E uma outra questão, para terminarmos esse balanço, né, em parte, a tal da medida provisória foi benéfica para nós consumidores, a outra parte não. E é interessante que o artigo 8º da medida provisória, que depois se tornou a Lei 14.010, ela determinou a suspensão, pelo menos até o dia 30 de outubro, já não está mais em vigor, no caso da compra online, né, de remédios e de alimentos, o consumidor não podia fazer valer o seu direito de existência. Ora, não é um contrassenso, sobretudo em matéria de alimento, até nem tanto, mas em matéria de medicamento, suponho que o sujeito tenha encomendado para uma farmácia, tá, um medicamento destinado ao tratamento da epilepsia, por exemplo, e vem lá um medicamento que não tem nada a ver, mas que tem uma caixa parecida e tal. Aí se confunde um pouco a questão de defeito, um vício na prestação de serviço, mas para mim cai naquela questão geral da venda feita fora do estabelecimento comercial. Tá? Então, houve a suspensão, quer dizer, o sujeito compra o remédio errado, o problema é dele. Ele encomendou uma refeição do restaurante X, vai ver do Y, o problema é dele, tem que engolir literalmente aquilo que pega. Bem, meus caros telespectadores, findando o ano, como eu disse, aziago, a única coisa interessante sobre os anos bissextos que eu vi recentemente é que na Irlanda, a Santa Brígida pediu, então, bispo, Dublin, o São Patrício, que o dia 29, como era um dia extra, e havia muitos jovens que ficavam indecisos se iam pedir a mão da noiva em casamento ou não, deu-se então às noivas o direito de pedir os noivos em casamento. Se esse pedido fosse feito pela noiva, não pelo noivo, no dia 29 de fevereiro, meu amigo tinha que aceitar de todo jeito, não tinha como
um ótimo ano. Queira Deus que 2021 seja melhor. Se for um pouco melhor, já estará ótimo do que o ano que nós estamos passando. Então, muito obrigado pela atenção.